Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem, primeiramente, né? Todos estejam se cuidando. Estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre notação científica, que tiveram muitas dúvidas aí, falaram que as aulas estavam difíceis. Vou tentar repassar algumas coisas aqui para tentar ajudar vocês, tá? Para que, quem sabe, algumas dúvidas aí sejam esclarecidas. Mas qualquer coisa, vocês sabem que podem me procurar a hora que quiserem, tá? Então, vamos lá. Primeiro nós vamos rever um pouquinho de potência, tá? Então, vamos falar um pouquinho de potência com expoente maior que 1. Primeiro exemplo aqui, nós vamos ver aqui 2 elevado à quarta potência. O expoente é um número pequeno, que fica aqui em cima, a base é um número grande aqui embaixo, certo? Então, eu tenho 4 fatores 2. Vou multiplicar 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Mesma coisa acontece aqui com menos 1 meio elevado ao quadrado, ou seja, 2 fatores. Vou multiplicar menos 1 meio 2 vezes. Lembrando que aqui tem regra de sinal, porque o sinal está dentro do parênteses, ou seja, tudo que está dentro do parênteses está elevado ao quadrado. Então, menos 1 vezes, menos 1 meio vezes menos 1 meio. Menos com menos mais, 1 meio vezes 1 meio, ó, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Certo? 3 é a quinta potência. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 5 fatores, certo? 0,5 menos 0,5 elevado ao cubo. Menos 0,5 vezes menos 0,5 vezes menos 0,5. 3 fatores. Menos com menos mais com menos menos. 0,5 vezes 0,5, 0,25, vezes 5, 0,125. Isso aí lembrando um pouquinho de potência. E aí, quando eu tenho expoente negativo, vamos lembrar aqui, ó, que primeiro, todo número ele pode ser escrito em forma de fração, certo? Porque eu devo lembrar que aqui embaixo, mesmo não estando escrito, eu imagino que aqui tem o número 1. 5 dividido por 1 é 5. Quando eu vou escrever uma potência com um número negativo, como que eu resolvo? Este número que está em cima vem para baixo, quem está aqui embaixo, que é o 1, ele vai para cima. Inverte a fração e troca o sinal do expoente, que está negativo passa a ser positivo. Então, 1/5 elevado a 1, que é o mesmo que 1/5. Por quê? 1 significa que é um fator. Um fator é sempre ele mesmo. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Certo? Menos 7 elevado a menos 2. Então, eu tenho esse 7 vem para baixo, o 1 vai para cima, sinal, menos com menos, mais, fica positivo. Como é ao quadrado, são 2 fatores. Aqui fica positivo, 1 vezes 1, 1. 7 vezes 7, 49. Menos 3 quartos elevado a menos 1. Sinal negativo. 3 vem para baixo, 4 vai para cima. Como o expoente é 1, é uma vez só. Menos 4 terços. Menos 2 terços elevado a menos 3. 2 vem para baixo, 3 vai para cima. O expoente passa a ser positivo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Porque são 3 fatores, multiplico 3 vezes. 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Também multiplico 2 vezes. Sinal, menos com menos, mais com menos, menos. O resultado fica negativo.
menos 27 oitavos. Observações. Quando a minha base é negativa e eu tenho um expoente par, ó, minha base é negativa, meu expoente é par, o meu resultado será sempre positivo. Mesmo que a minha base seja 20, seja 100, eu não preciso ficar fazendo menos com menos mais, menos com menos mais, menos com menos mais 100 vezes. Se a minha base é negativa e o meu expoente é par, o meu resultado é positivo. Se a minha base é negativa, se o meu expoente é ímpar, o meu resultado é negativo. Convenciona-se que menos 2 à quarta representa. Se eu tenho o sinal fora do parêntese, 2 à quarta potência. O meu sinal fica aqui fora. Ó. Aí eu faço 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Meu sinal está fora do parênteses, fica menos 16. Meu sinal está dentro do parênteses, ou seja, o menos 2 é a minha base. Sendo a minha base, ele vai junto na multiplicação. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, menos com menos é mais com menos é menos, e menos com menos é mais. Ou seja, o parênteses faz toda a diferença na matemática. Sinal fora do parênteses, o resultado ficou negativo. Sinal dentro do parênteses, o resultado ficou positivo, certo? Eu estou passando isso aqui porque eu sei que é tudo uma revisão. Nós vimos isso aqui em sala de aula antes de terminar as aulas, mas vamos rever porque isso aqui é sempre bom. Propriedade das potências com expoentes inteiros. Vamos falar primeiro da multiplicação. Como que eu resolvo multiplicação de potência de mesma base? Conservo a base, somo o expoente. Então, eu tenho lá 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Conservo a base, somo 2 mais 3, 5. E quando é fração? Mesma coisa. Meio ao menos 3 vezes meio ao menos 2. Conservo a base, somo os expoentes. Tomando cuidado com os sinais, né? Menos 3 mais menos 2. Então, mais com menos aqui vai ficar menos. Aí, menos 3 menos 2 é igual a menos 5. Professor, e se aparecer uma letra no meio do caminho? Sem problema, se resolve da mesma maneira. Quem é a minha base aqui? 5. Menos 1, 2 mais m. M menos 1, desculpa. 5 elevado a m menos 1, 5 elevado a 2 mais m. Ok? Como eu resolvo isso? Mantenho a base e somo os expoentes. Quem são os expoentes? M menos 1 mais 2 mais m. M mais m, 2m. Menos 1 mais 2, mais 1. A propriedade é a mesma, independente se aparecer uma letra aí no meio do caminho, certo? Potência de potência. O que é potência de potência? Eu tenho uma potência e uma outra potência, sobre outra potência. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado elevado ao cubo. O que seria isso? 2 ao quadrado, como que eu resolvo? 2 vezes 2, certo? Ao cubo. O que é 2 vezes 2 ao cubo? É 2 vezes 2, 3 vezes, certo? Então, 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2. Quantas 2 vezes 2 tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria 2 à sexta. Eu posso resolver de uma maneira mais simples. Qual é essa maneira? Mantém a base, multiplica os expoentes. 2, 2 vezes 3, 6. Dizem que dá o mesmo resultado. E assim são com todas essas propriedades. As propriedades elas vêm para facilitar a nossa vida.
Que é a mesma coisa, ó, 10, mantém a base, 5 vezes menos 2, menos 10. Ah, professor, apareceu uma letra, sem problema. 2 elevado a x, que está elevado a x menos 1. 2 elevado a x vezes x menos 1. Que é aquela distributiva, né? Ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. E na divisão? Quando eu falo em quociente, eu falo em divisão. De potência de mesma base. Como que eu resolvo? Mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, quando eu falo em multiplicação, eu mantenho a base, somo os expoentes. Quando eu falo em divisão, mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, aqui tem um exemplo resolvendo passo a passo. O que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2, dividido por 2 ao quadrado. 2 vezes 2. Se eu cancelar aqui, ó, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta, fazer isso aqui, ó. Não é aqui, ó. Eu posso cancelar aqui, aqui, esse com esse e esse com esse. Quem sobra? Só sobra aquele 2 ali, que é o resultado. Ou eu posso fazer, ó, 2, 3 menos 2, 1, que é elevado a 1, sempre é ele mesmo. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E aqui, 0,3, né? 3 décimos elevado à quinta, dividido por 3 décimos elevado ao quadrado. Eu vou ter 0,3, 5 menos 2. Sempre respeitando a ordem, de cima menos o de baixo. Se for fazer a divisão, não é divide o de baixo pelo de cima? Sempre, nunca pode inverter. Então, subtração também, você vai subtrair o de cima menos o de baixo. Então, 5 menos 2, 3. 0,3 ao cubo. 5 elevado a menos 2 dividido por 5 elevado a menos 4. 5 menos 2 menos 4. Esse menos é da subtração. E esse outro menos é do número aqui, ó, menos 4. Então, menos 2, menos com menos, mais. Menos 2 mais 4, 2. 5 ao quadrado. Ah, se apareceu uma letra, mesma coisa. 3 elevado a 2m menos 1 dividido por 3, 1 menos m. Então, eu tenho 2m menos 1 menos 1 menos m. Então, eu tenho aqui, ó, 2m menos 1, fez aqui, ó, menos 1, menos com menos, mais. Então, ficou 2m mais 1m, 3m, menos 1, menos 1, menos 2. Certo? Aqui eu tenho potência de um produto. Quando eu falo em produto, vocês têm que gravar lá que eu estou falando sempre de multiplicação. Ou de um quociente. O que é quociente? Divisão. Então, aqui, ó. 3 vezes 5 elevado a menos 2. O que isso quer dizer? O 3 e o 5 eles estão dentro do parênteses, não estão? Quer dizer que o 3 está elevado a menos 2 e o 5 também está elevado a menos 2. E na divisão? Mesma coisa. Os dois estão dentro do parênteses, não estão? Quer dizer que o 3 está elevado a menos 2 e o 5 também está elevado a menos 2. Certo? Vamos falar aqui um pouquinho sobre alguns prefixos conhecidos. Ó, você já deve ter ouvido afirmações como estas. O comprimento do armário é 80 centímetros. Quero comprar 5 quilogramas de carne.
A usina termoelétrica produzia 17 megabytes de energia. As partes destacadas das palavras cente, quilo e mega são denominadas prefixos. Tá vendo essas partes destacadas aqui? Não sei se dá para ver direitinho. Ó. Cente, quilo e mega são denominadas prefixos. Cada prefixo corresponde a uma potência de base 10. Aí aqui tem uma tabelinha só para vocês terem uma noção de como é feito. Ó. Então, tera, o símbolo é o T, a potência de base 10 é 10 elevado a 12, que é trilhão. Ó, 3, 6, 9, 12 zeros, quando se fala em trilhão. O giga, símbolo é o G, 10 elevado a 9, que é o bilhão. Mega, símbolo é o M, 10 elevado a 6, que é milhão. E o quilo, 10 ao cubo, que é 1000. E assim tem aqui hecto, deca, deci, centi, mili, aqui ó, centi, né, de centímetro, 10 elevado a menos 2. Quando eu falo em centímetros, é 0,01, duas casas depois da vírgula, que é o quê? Centésimo. Quando eu falo em milésimo, é mili, 3 casas depois da vírgula, certo? Agora, falar um pouquinho de notação científica. Vocês assistiram às aulas lá no Centro de Mídias. Quem não assistiu, eu vou estar enviando o link para vocês, tá? Quem não assistiu, é para assistir. São 3 aulas. Tá lá, parte 1, parte 2, parte 3. Mas mesmo assim, eu vou estar aqui repassando para vocês, tá? Tentando explicar de uma outra maneira, para ver se a gente consegue aí entender melhor essa matéria. Então, o que é notação científica? Números muito grandes ou muito próximos de zero podem ser escritos por meio de uma multiplicação. Qual é essa forma da multiplicação? É x vezes 10 elevado a n. O que isso significa? X é um número decimal escrito na forma decimal, cuja parte inteira tem um único algarismo diferente de zero. Isso é importante. Essa parte aqui, ó, é muito importante. Ó, tem um único algarismo, entendeu? Por quê? Nós vamos sempre estar lá andando com a vírgula, tanto para a direita ou para a esquerda, deixando o quê? Um único número antes da vírgula para poder escrever esse número aí. E o n, quem é? O n é um número inteiro. Quem é um número inteiro? Conjunto dos números inteiros, números positivos e negativos, certo? Então, o expoente da base 10, o expoente pode ser positivo ou negativo. E x, um número decimal que tenha um único algarismo antes da vírgula, que é a parte inteira. Então, chamamos essa representação de notação científica. Usado para quê? Para escrever de uma forma reduzida números muito grandes ou números muito pequenos. Aqui tem alguns exemplos. 5.760. Como que eu vou escrever? O que eu faço? Eu tenho que deixar a minha vírgula, ela está onde? Está aqui, certo? Quando eu tenho o número inteiro, a vírgula, você imagina, embora ela não esteja escrita, ela está aqui sempre no último algarismo, porque o número inteiro é 5.760. Vou chegar lá no 5, então eu ando 1, 2, 3 casas. 3 casas indica que o meu expoente é 3. Positivo ou negativo? Se eu andei para a esquerda, o meu expoente é positivo. Quando eu ando para a direita, o meu expoente é negativo. Outro exemplo, 36.480. Minha vírgula está aqui, ó. 1,
2, 3, 4 casas. 4 casas, meu expoente é 4. Positivo ou negativo? Positivo, porque eu andei para a esquerda. 520 mil. Minha vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas. 5,2 vezes 10, a quinta potência. Ah, professora, mas o que isso quer dizer, gente? Ó, se eu pegar esse 5,2, fizer vezes, o que é 10 a quinta? São 5 zeros, né? Quinta potência são 5 zeros. Você fizer essa multiplicação, sabe qual é o resultado? Exatamente 520 mil. Então, é só uma maneira reduzida de escrever o mesmo número. Que, na verdade, o número que tem o mesmo valor. Agora aqui, 0,00075. Eu vou andar até onde? Até o 7. Porque eu quero um número inteiro antes da vírgula. Então, eu vou até o 7. 1, 2, 3, 4. 7,5 vezes 10 a menos 4. Por que menos 4? Porque, diferente dos exemplos de cima, aqui eu andei com a vírgula para a direita. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a direita, meu expoente é negativo. Venho aqui no 8, para manter uma casa antes da vírgula. E aqui, eu vou até onde? Eu vou até o 4. Certo? Uma casa antes da vírgula, um número inteiro é até o 4. Então, eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. 4,57 vezes 10 elevado a menos 7, porque eu andei para a direita. Observe agora alguns valores que usualmente representamos com notação científica. Então, aqui são apenas alguns exemplos que normalmente se usa a notação científica. Pode chegar em alguns lugares que vocês vão ver escrito somente desta forma. Aí vocês precisam entender que isto é o mesmo que isso aqui, ó. O que tem aqui, ó? 6 zeros, não são 6? Vamos olhar lá na nossa tabela que nós tínhamos visto lá em cima, ó. Quem são 6 zeros? Milhão. Então, aqui, como que eu leio? Eu leio que a distância aproximada da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Eu estou com minha vírgula aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, é 1,5 vezes 10 a oitava. Positivo, por quê? Porque eu andei para a esquerda. Velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. 3 vezes 10 a quinta. Também andei para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, como eu consigo ler esse número? São quantos zeros aqui, ó? 3, 6, 9. Vamos olhar lá na tabela? Quantos são aqui, ó? Bilhão. Então, se é bilhão, são 9 bilhões... Não, são 12. 9 trilhões, 460 bilhões e por aí vai. E aí, ó, 9, eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9,46 vezes 10 elevado a 12. Aí vamos olhar aqui, 12, ó. Quanto que é 12? Trilhões. Então, são números bem grandes que dá para se escrever de maneiras menores. Diâmetro da molécula de água. Aqui eu estou falando de um número bem pequeno. Então, eu vou andar para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 2,8 vezes 10 elevado a menos 10. Por que menos 10? Porque eu andei para a direita.
Depois aqui eu tenho diâmetro de um elétron. Vou andar 18 casas para a direita. 1 vezes 10 a menos 18. Ao invés de escrever todo este número, eu escrevo desta maneira. Então, essa parte é isso. Contou casa para a esquerda, expoente positivo. Casas para a direita, expoente negativo. Lembrando que eu sempre devo ter um número inteiro antes da vírgula, para entender onde é que essa vírgula tem que parar. Até onde vocês vão contar. Certo? Aí vamos falar um pouquinho aqui, ó, de arredondamento. Foi o que teve lá no centro de mídias, tá? Essa figura aqui eu peguei de lá. Por que arredondamento? Porque qual é o objetivo da notação científica? É escrever de uma maneira reduzida. Se eu quero escrever de uma maneira reduzida, eu quero escrever o mais reduzida possível. Então, não adianta eu escrever 1,27859456, não está reduzida, se eu deixar um monte de números depois da vírgula. Então, qual é a minha ideia? Qual é o meu objetivo? É escrever um número antes da vírgula com um número depois da vírgula. Aí sim, eu reduzi no mínimo possível. Um número antes, um número depois. Esse é o meu objetivo. Então, o que é o arredondamento? É um processo matemático para eliminar algarismos de menor significância. Um arredondamento muito utilizado é o seguinte, lembrando que é um arredondamento muito utilizado, não é o único. Vocês podem, se vocês resolverem pesquisar, vocês podem arrumar aí N formas de arredondamento. Esta é somente uma delas. Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for inferior a 5, o que quer dizer isso? O último a ser conservado. Quem eu quero conservar? O segundo aqui depois da vírgula é o que eu quero. Eu quero um antes da vírgula, um depois da vírgula. Ponto. Então eu quero olhar para onde? O algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for inferior a 5, o último permanecerá sem modificação. Caso contrário, deverá ser aumentado de uma unidade. Então, aqui, quem é que eu quero conservar? O 2. Para onde eu tenho que olhar? Para o seguinte ao 2. Para o próximo, 7. 7 maior que 5 ou menor que 5? Maior. Se é maior que 5, eu aumento 1 aqui no 2. Fica 1,3. Quem que eu quero deixar aqui? Eu quero deixar o 1. Para mim fica 5,1. Eu tenho que olhar para quem? Para o próximo. Quem é? 0. Maior que 5 ou menor que 5? Menor. Então eu deixo 1 mesmo. 5,1. E aqui? Aqui eu quero deixar 5,9. Tem que olhar para quem? Para o próximo. Quem é? 7. 7 é maior que 5. Se eu colocar 1 aqui no 9, fica 10. Ou seja, o meu arredondamento vem para cá. Fica 6,0. Certo? Espero que sim, né? Que vocês estejam acompanhando. Vamos lá. Essa aqui foi o final das aulas e eu acho que foi a parte que mais enrolou. Quem acompanhou as aulas, vocês viram que deu problema até lá no centro de mídias, tiveram resultados errados. Quem tem acompanhado todas, tinham resultados errados na parte 3, que ele consertou na primeira parte da aula de sequência recursiva e não recursiva. Ele começou essa aula de sequência consertando os erros de notação científica, nessa parte de operações. Tinha lá alguns erros, algumas operações feitas erradas, então assim, quem está acompanhando pode ver, ficou um pouco confuso, eu vou tentar agora passar essa parte para vocês com um exemplo de cada, espero que fique um pouco mais claro. Então, o primeiro exemplo, o que é? Operações com notação científica. Soma. Como é que eu resolvo uma soma com notação científica? Soma, eu tenho o meu coeficiente, são os números aqui, anteriores, onde é o meu número decimal que está antes da minha potência. E eu tenho a minha potência de base 10. Se eu quero somar essa notação científica, eu vou somar os meus coeficientes e eu vou manter a minha potência, desde que ela já seja igual.
Então, aqui eu tenho 10 elevado a menos 3, aqui 10 elevado a menos 3. Eu mantenho 10 elevado a menos 3 sem problema. E somo meus coeficientes. 2,1 mais 5,1. Vou ter o quê? 7,2 vezes 10 a menos 3. Encerrou. Essa é a soma. Ok? Subtração. É a mesma regra da soma. Só que o que apareceu neste exemplo? As minhas potências não têm o mesmo expoente. Eu tenho aqui 10 ao quadrado e 10 ao cubo. Então, eu não tenho que manter. Eu não posso manter potências com expoentes diferentes. Eu só posso manter potências com o mesmo expoente. Ah, professor, e agora? E agora nós vamos deixar com o mesmo expoente para poder manter. Ah, meu Deus, como eu faço isso? Eu tenho aqui, ó, coeficiente. É subtração normal, 5,4, só que aqui não está 10 ao cubo. Qual é o meu objetivo? Deixar 10 ao quadrado. Porque aí eu posso manter, desde que eu tenha duas bases 10 iguais. Como eu faço isso? Se eu andar a minha vírgula aqui para a direita, eu consigo fazer o quê? Diminuir um número no meu expoente. Por quê? Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho 2,0 elevado vezes 10 ao cubo, certo? Se eu for resolver isso aqui, eu não está elevado ao cubo, eu tenho que andar quantas casas com a minha vírgula? 1, 2, 3. Imagine que o resultado vai ser quanto? 2.000. Eu vou ter 3 zeros. Não está elevado ao cubo? São 3 zeros. Se eu ando uma casa para a direita, diminuo um expoente. O que eu faço aqui, ó? 10 não, 20 vezes 10 ao quadrado. Se eu for resolver, eu vou andar quantas casas com a vírgula? 2, porque aqui é o quadrado. Então, 1, 2. Qual é o meu resultado? 2.000. Certo? Porque eu vou acrescentar mais um zero aqui, vou ficar com 2, eu vou ter 3 zeros também. Então, eu andei uma casa com a direita e diminuo um expoente. Aí eu tenho a mesma potência de base 10. Faço a subtração, 5,4 menos 20, que não pode inverter, viu, gente? Que vocês adoram fazer isso. Vocês veem o número menor na frente, vocês jogam o 20 aqui para frente para ficar mais fácil. E não pode. Se a subtração está dizendo que é 5,4 menos 20, é assim que é para fazer. Então, 5,4 menos 20 é igual a quê? Menos 14,6 vezes 10 ao quadrado. Então, onde é que estava a dificuldade aqui, ó? Você tem que deixar com o mesmo expoente, para poder depois manter. Na soma, a mesma coisa. Essa foi fácil porque ela já estava com o expoente igual. Então, é tranquilo. Soma os coeficientes e mantém a potência. Ok. Aqui, deu essa enroscadinha aqui porque tinha que resolver o expoente, certo? Multiplicação. Usa-se a mesma propriedade que nós vimos lá em cima. Multiplicação, você vai multiplicar os coeficientes. Multiplicam 2,5 vezes 1,0. Peguei os coeficientes, certo? Vezes 10. Como que eu resolvo? Multiplicação de mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. Então, mantém a base, soma 4 mais menos 5. Não comam os sinais, né? Que vocês gostam de comer sinal. Então, preste atenção. É mais da soma, mas o número que você vai somar é um número negativo. Então, 2,5 vezes 1, quanto é? 2,5. 4 mais com menos, menos. 4 menos 5, menos 1. Certo? Então, 2,5 vezes 10 a menos 1. E por último, mas não menos importante,
divisão. Qual é a regra lá que nós vimos no início da aula? Mantém a base, subtrai os expoentes. Então, divisão. Vou dividir aqui, ó. Meus coeficientes, eu sempre faço a operação que está mandando bonitinho, ó. 4,1 dividido por 4,1. Meus coeficientes aqui, ó. Vendo parênteses, bonitinho, fazendo a divisão. E a minha potência? Mantém a base, subtrai os expoentes. Quem são os expoentes? Menos 7, menos 3. 4,1 dividido por 4,1 dá 1. Vezes 10, menos 7. Menos com menos, mais. Menos 7 mais 4. Desculpa. Menos 7 mais 3. Menos 4. Eu devo 7, pago 3, continuo devendo 4. Certo? Essas são as 4 operações utilizando notação científica. Espero poder ter esclarecido algumas dúvidas, ter ajudado, mas, de qualquer maneira, ainda vou mandar para vocês algumas atividades, alguns exercícios também, junto com essa aula. Mas vocês terão, vou dar um prazo tranquilo para que vocês possam revisar as aulas do Centro de Mídias, assistir essa aula com calma, para depois fazer os exercícios, tudo bem? Vou pedir para vocês que vocês multipliquem, conversem com seus colegas, porque existem colegas que eu sei que tem problema, pode estar com problema com celular, com problema com internet, que está com dificuldade para participar das aulas, tá. Mas nós sabemos que não são todos, que tem muitos que não estão participando simplesmente porque não querem participar. E assim, se sentem de férias, e não é férias, gente. Isso tudo aqui dá um trabalhão danado para fazer, e a gente monta, manda para vocês, a gente espera um retorno, né? A gente espera um retorno até mesmo para que vocês mesmos não saiam prejudicados, para que esse prejuízo seja o menor possível para vocês, mas para isso a gente precisa também da colaboração de vocês. Então, conversem com seus colegas, sejam multiplicadores, façam com que eles tentem, assistam uma aula, tentem fazer as atividades, tentem participar. Não entendeu? Chama o professor, tira dúvida. Estou com vergonha de falar no grupo, de tirar dúvida no grupo. Chama no particular. Todos os professores estão à disposição aí para tentar ajudar vocês, tá bom? Então, eu conto aí com a colaboração de vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição. Tá ok? Muito obrigada e até mais, né? Que o próximo tema, pelo jeito aí, a aula vai ser sequências recursivas e não recursivas. Tá certo? Por hora, muito obrigada.